Bora, amor. Nós vamos fazer aqui uma pequena revisão aí de história, certo? E a atividade que vocês irão fazer será no caderno de liderança. Então, vamos prestar bastante atenção aqui, deixar a brincadeira do lado, que eu estou vendo alguns coleguinhas aqui que estão brincando e vão perder o foco da explicação, tá? Então, ó, nós vamos estar falando aqui sobre trocas comerciais. O que eram essas trocas comerciais? Como é que elas aconteciam? Então, a gente vai estar revendo um pouquinho aqui sobre o comércio. Então, o que era o comércio? É a troca, o que era não, o que é, né? O comércio, ele é a troca aí de produtos por produtos ou a troca de produtos por dinheiro, né? Então, quando eu estou ali no comércio, ou eu troco o produto por dinheiro, ou eu troco um produto por outro. Então, isso nós chamamos de trocas comerciais, tá bom? E a história, nós estamos sabendo que a origem do comércio, ela inicia lá na pré-história, antigamente, nos primeiros grupos familiares, né? Em que eles plantavam, eles criavam, eles faziam trocas entre si. Então, a origem do comércio, ela iniciou-se aí, lá na pré-história, lá com os nômades sanitários, ali os sanitários, os nômades não, os sedentários, quando eles começaram ali a fixar suas moradias e começaram ali a plantar, a criar e começaram a trocar entre as famílias. Então, ali já começou, já iniciou a origem do comércio. Então, a consequência dos aparecimentos, aí houve a troca, surgiram as trocas comerciais, a economia de mercado, apareceram os artesãos especializados, os cesteiros, sapateiros, tiveram aí os mercados públicos, e as próprias mercadorias, elas eram usadas, né? As próprias mercadorias, elas eram usadas como moeda. E sempre havia aí a diferença de valores. Então, o cesto de mandioca, ela tinha um valor. Então, se o cesto de mandioca tivesse muito, ele estaria valendo ali 3 peixes. Então, tinha essa diferença aí também dos valores, das moedas, tá? E com o passar do tempo, as trocas elas se tornaram aí cada vez mais complexas e foi quando aconteceu aí a história, surgiu a moeda. Então, a moeda ela marcou aí a civilização, que foi há mais de 6.000 anos, e realizar uma troca comercial não estava sendo assim tão simples, e começou aí a ter o pensamento de inventar uma moeda onde pudesse ser utilizada na troca do produto. E hoje é possível a gente estar utilizando esse dinheiro, a gente está trocando, digitalizar o dinheiro, enviado para qualquer canto do mundo. Então, eu estou aqui em casa. Então, se eu tenho uma conta bancária, eu tenho dinheiro nessa conta, então eu posso estar fazendo pagamentos por aqui, sem eu ter que estar saindo com o dinheiro em mãos e estar entregando. Então, a gente pode estar fazendo essa troca aí, esse pagamento virtual, sem eu precisar sair e ir até a loja. Então, quantas vezes a gente compra aí pela internet, a gente compra, faz o pedido, aí compra, vou passar o cartão, vou fazer uma transferência. Então, isso que acontece. Ele é digitalizado também nos dias de hoje e ele nos ajuda bastante, nos ajudou principalmente nesse tempo de pandemia, porque nós não precisamos estar saindo de casa para estar fazendo compras. E a gente pode estar enviando para qualquer lugar do mundo, está comprando. Então, essa aqui é a nossa revisão de história, porque nós estamos falando aqui sobre as primeiras trocas comerciais, né? Então, o que foi que a gente precisou, qual foi a origem do comércio, o que foi que aconteceu, como foi que surgiu. Então, como foi que surgiu a moeda e para quê? Ela veio para nos facilitar, aí a gente na troca, na venda, na compra. Então, ela veio nos ajudar a melhorar essas primeiras trocas comerciais. Então, o que é que a gente vai pegar e fazer agora?
tá? Então, eu quero que vocês peguem aí o caderno de liderança de vocês. Vocês terão 30 minutinhos aí para realizar uma atividade nela. Então, o caderno de liderança, que brabeza é essa, Heitor? Então, pegue seu caderno de liderança, lá nas páginas quase no final, onde tem aí, ó, diagrama de Venn. Então, pega aí no diagrama de Venn, tá, gente? Ó, diagrama de Venn, ele vai estar quase lá no final do seu caderno de liderança. Então, vai abrindo, procura aí diagrama de Venn, gente. E o que é para você fazer neste gráfico aqui? Ô, gente, peraí, não é o gráfico de Venn, não. Desculpa, não é esse gráfico. É o gráfico plus delta. Tá, gente? Desculpa aí, é o gráfico plus delta. Eu coloquei errado aqui. É o gráfico plus delta. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Gráfico plus delta, tá? Ele tá aí, ó, bem depois de resultados acadêmicos, meu aprendizado, eventos de liderança. Então, você vai estar aí nos gráficos. Aí tem diagrama de Lotus, tempestade de ideia, diagrama de Venn, ciclo do controle, espinha de peixe, gráfico plus delta. Tá? Procura aí, oxi. Procura aí o gráfico plus delta, que eu vou dizer a vocês aí o que é para vocês estarem fazendo. Tá? Então, o gráfico plus delta, ele é um gráfico, ele é uma ferramenta simples e ela é usada para avaliar uma situação ou organizar as opiniões de uma determinada atividade. Então, tem colunas, aqui nós temos 2 colunas, onde vocês irão dizer quais foram os pontos positivos e quais foram os pontos negativos que poderiam e foram melhorando com o tempo em relação às primeiras trocas comerciais. Então, você vai estar respondendo aqui quais foram os pontos positivos das primeiras trocas comerciais e quais foram os pontos negativos, tá bom? Das primeiras trocas comerciais, tá bom? Então, é isso que vocês vão estar fazendo. Eu vou enviar para o grupo agora uma imagem desse gráfico plus delta para você estar procurando saber qual é. Eu não vou dizer a página, gente, porque ele vai variar aí, dependendo da apostila, tá? Então, na atividade, no caderno de liderança, no gráfico plus delta, eu pedia para você colocar os pontos positivos e os pontos negativos em relação às primeiras trocas comerciais. Então, foi muita gente que errou essa questão aí. Estavam colocando em relação aos seus estudos, estavam colocando aí em relação que não gostava de matemática, outros colocavam que matemática era bom. Então, não era essa a questão. Até coloquei no grupo, mandei nos grupos, e eu falei para vocês antes, que seria o quê? O gráfico plus delta, onde os alunos colocarão os pontos positivos e os que poderiam melhorar em relação às primeiras trocas comerciais. Então, a gente estava falando sobre o que aqui hoje, na aula de História? As trocas comerciais. Então, teria que ter dado prestar mais um pouquinho de atenção nesse momento. Só peraí. Então, ele está pedindo aí para você colocar no ponto positivo quais foram os pontos positivos das primeiras trocas comerciais. Então, quais foram os pontos positivos que a gente pode estar citando? Garantiu a sobrevivência dos grupos ali familiares. Ele teve aí o desenvolvimento de técnicas agrícolas, eles se aperfeiçoaram mais. Preste atenção, Lauane, que você colocou um pouquinho errado ali. Preste atenção aqui, dança depois. Então, teve aí o surgimento da moeda. Teve também aí que eles ampliaram a diversidade alimentar. Então, isso é que eram os pontos positivos do gráfico plus delta. Então, o positivo era o quê? Aquilo que veio para melhorar a sobrevivência dos grupos. Então, teve a troca direta de produto, não foi? As mercadorias, elas eram usadas como moeda. Então, são pontos
positivos. E os pontos negativos? Depois teve aqui, cada produto ele teve seu valor, tinham que produzir só o necessário para não estragar, ficou mais alto o valor dos produtos. Então, com o surgimento aí da moeda, para conseguir alimentos, a tecelã, não, por exemplo, não poderia mais oferecer tecidos em troca de arroz. Então, ela teve que trabalhar, vender para arrumar o dinheiro para comprar. Porque quando nas trocas diretas, o ponto positivo é que podiam trocar os produtos, né? Produto por produto. Só que depois, com o surgimento aí da moeda, eles teriam que vender o seu produto, arrumar o dinheiro para poder estar comprando outras coisas. Então, esses são os pontos negativos. Cada produto tinha um valor, tinha que produzir só o necessário para que não se estragasse, tinha o valor ficou mais alto dos produtos, não tinha mais como trocar produto por produto, certo? Então, esses são os pontos positivos e esses são os pontos negativos. Tem que prestar bastante atenção nisso, gente, tá bom? Então, ó, sempre quando eu estiver explicando, dizendo alguma coisa a vocês, falando sobre uma atividade, então tem que prestar bastante atenção, tem que ouvir com bastante atenção, para não responder errado. Se tiver dúvida, pergunta, mas só haverá dúvida se não prestar atenção no que está sendo dito, no que está sendo falado, né, Mayara? Depois tu dança, mulher. Presta atenção aqui. Então, tem que prestar atenção na explicação da atividade, prestar atenção na correção da atividade, tá certo? Então, esses foram os pontos positivos e os negativos sobre as trocas aí na história do comércio, as primeiras trocas de produto.